Livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. Ezequiel 37. Versículos de número 1 em diante. Quantos acharam? Diga cantando: eu já encontrei. Meu Deus, não é para rir, é para encontrar cantando. Se rir, estraga o clima, brincadeira. Vamos ensaiar de novo. Quem já encontrou, diga cantando: eu já encontrei. Isso aí, só para te fazer sorrir um pouco. Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor. O Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar entre vós, em vós, o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós. Farei crescer carne e sobre vós estenderei pele. E poreis em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. A visão do vale de ossos secos, só para recapitular, não é? Ela é uma das visões mais simbólicas que Ezequiel recebeu durante o seu ministério profético. Ela transmite uma mensagem de esperança e restauração para o povo de Israel. Do ponto de vista histórico, falando de história, essa visão reflete a condição desoladora do povo de Israel durante o exílio, representado pelo vale de ossos secos. O vale simboliza o desespero do povo, que se encontra sem esperança. E em um dos salmos eles dizem, não é, que penduraram as suas harpas nos salgueiros para não mais cantar, porque não existia mais motivos para cantar. Eles estavam desamparados espiritualmente falando, devido à sua infidelidade e pecado. Então toda causa tem um efeito. Alguns historiadores dizem que a visão do Vale de Ossos Secos representa também a restauração e a renovação feita por Deus ao povo de Israel. Assim como os ossos foram
revivificados, transformados em um grande exército, Deus promete. E quando Deus promete, Ele cumpre. Trazer a vida de volta ao povo de Israel, reunindo-os de volta à sua terra e restaurando a sua nação. Agora, os nossos dias, trazendo para os dias de hoje, os nossos dias também são marcados constantemente por uma busca de identidade, propósito e esperança. A gente vive em um mundo onde a estrutura emocional muitas vezes é abalada por traumas, decepções, desafios que, ao nosso ver, parece esmagar a nossa expectativa. Como o Vale de Ossos Secos, a gente se encontra às vezes em meio a uma aridez emocional, ou seja, uma seca. A gente busca desesperadamente por vida. E existe uma grande diferença entre vida e vida. Vida, viver, quer dizer existir. Vida, nesse contexto aqui, está dizendo, numa prática, ao que se diz respeito de gozar a vida, ser feliz. E a gente procura isso. A gente procura essa vida, essa renovação, essa fonte de esperança que nos faça mais uma vez reviver. Ezequiel, ele foi levado para o Vale de Ossos Secos por um motivo, um propósito. E nós também às vezes nos encontramos em situações onde a vida parece ter perdido sentido, onde as feridas emocionais parecem não ter cura. O vale aqui simboliza a desolação, a solidão, a sensação de estar perdido e abandonado em meio à vastidão de tanto problema e dor que estão ao nosso redor. Só que existe uma coisa, assim como Ezequiel profetizou sobre o Vale de Ossos Secos, e eles foram vivificados, há uma esperança para a gente também. Existe uma fonte de vida, uma fonte de renovação que pode trazer cura para nossas feridas emocionais, restauração para nossa estrutura abalada. Essa fonte de esperança é encontrada na fé, na capacidade de acreditar que mesmo nos momentos mais sombrios, há um Deus que nos ama incondicionalmente e que é capaz de trazer à vida aquilo que está morto em nós. É nesse Deus de amor e misericórdia que podemos depositar nossa confiança, sabendo que Ele é capaz de transformar nossas vidas, curar nossas feridas e nos fazer reviver. Mesmo diante de todas as situações mais difíceis e dos traumas mais profundos, nós podemos sim encontrar esperança e renovação em Deus, que nos ama incondicionalmente e nos restaura. Ele é a fonte de vida que nos faz reviver, nos reerguer e nos tornar um exército forte e imbatível, capaz de enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente. O versículo de número 1, ele começa numa prática muito ativa de Deus.
ele começa dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor, e essa mão me levou em espírito e me pôs em o meio de um vale de ossos secos. Eu quero aqui que você observe este texto de uma forma muito clara, muito direta. Você vai dar glória a Deus, mas eu preciso que você absorva tudo aquilo que Deus vai nos ensinar nessa noite. Porque esse vale de ossos secos representa a estrutura emocional do povo de Israel. Então observe que a mão do Senhor, e aqui representa o seu poder supremo, soberano. Deus não pergunta para Ezequiel nada, ele simplesmente pega Ezequiel. Isso aqui é uma visão, não é? Transcendental, algo espiritual. Ezequiel não foi transportado em corpo, mas Deus pega o seu espírito que está nele e o transporta em um vale de ossos secos. Agora, se você observar aqui, isso aqui a gente está falando de um cemitério. E quando a gente fala de uma palavra, ou na verdade de um tema que tem um teor, não é, muito místico, traz para dentro de nós um medo, pelo fato de nós não sabermos do incompreendido. Agora observe que Deus não pergunta para onde Ezequiel quer ir. Ele simplesmente leva Ezequiel em um lugar aonde ele não quer ir, mas precisa estar. Porque Deus não nos locomove de um lugar para o outro sem um motivo. Se Ele nos moveu, mesmo a gente não querendo ir, Ele precisa fazer você entender, mesmo não querendo, você precisa estar. E existe uma verdade dentro desse texto. Às vezes, Deus nos leva para lugares que não queremos ir, mas precisamos estar. Talvez a sua vida está fora do seu lugar. Talvez existe alguma coisa que está fora do seu controle. Eu vim aqui dizer, é Deus te levando para lugares que você não quer ir, mas precisa estar. Se você observar, numa visão bem comportamental do texto, o verso de número 2 diz assim: e me fez andar. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Observe isso, gente. Essa palavra me fez, ou fazer, é algo de criar uma situação para Ezequiel andar. Por quê? Porque vamos falar a verdade, trazendo para os nossos dias. Existem coisas que Deus nos mostra que a gente não quer ver. Por quê? Porque sabe que não vai aguentar. O ser humano, ele é mestre em mascarar a sua realidade. A gente sabe que está acontecendo. A gente sabe que tem alguma coisa errada. A gente sabe que existem situações na nossa vida que estão fora do eixo, mas a gente finge que não está acontecendo. A verdade é que a gente protela, a gente deixa para amanhã,
A gente vai empurrando com a barriga, porque a grande verdade de encarar realidades que a gente não tem coragem de ver, faz a gente fazer o quê? Ficar com medo. Então a gente prefere viver uma utopia, pastor. Um conto de fadas. Fingir que está tudo bem quando está tudo indo de mal a pior. Fingir que está tudo bem quando está tudo fora do lugar. Mas quando a gente decide ver, não pela nossa vontade, mas porque Deus está nos compelindo a isso, nos mostrando, nos levando, a gente automaticamente fica o quê? Perplexo. E o que a perplexidade faz com o ser humano? Tira a nossa coordenação motora. Eu sei que você já se sentiu assim. Existem situações na nossa vida que chegam, que a gente tá no lugar, mas parece que a gente não tá. A gente não sente os nossos pés, a gente não sente as nossas mãos, a gente não sente o nosso corpo, porque a notícia que a gente recebeu foi tão profunda e foi um baque tão grande, que mexeu dentro de nós de uma forma tão tremenda, que Deus precisa fazer alguma coisa. É como se Deus colocasse a mão nas costas de Ezequiel e empurrasse Ezequiel no meio do vale. Assim, ó. O que a Bíblia diz? E ele me fez andar. Deus coloca a mão, a mesma mão que colocou ele nessa situação, é a mesma mão que está empurrando Ezequiel no meio desse vale. Talvez Ezequiel disse assim para Deus: Deus, mas eu não tenho força, mas eu te faço andar. Deus, mas eu não tenho condições, mas eu te faço andar. Deus, mas eu não tenho expectativa, mas eu te faço andar. Porque a grande verdade da vida é que fazer a vida ou caminhar para uma vida de gozo e de gozo pleno aqui na terra, quando tudo está bem, é muito fácil. É muito fácil a gente se alegrar quando existe alegria. É muito fácil a gente regozijar quando tudo está lindo, quando tudo está belo. Mas a beleza da vida é que a vida é feita de altos e baixos. Hoje a gente está aqui em cima, mas amanhã a gente pode estar ali embaixo. Depois da manhã a gente sobe de novo. E é isso que nivela a nossa vida, os nossos altos e baixos. Porque sofrer na vida é inevitável. Agora tem um segredo descoberto dentro da nossa história. Por que a gente caminha? Por que a gente anda? Por que a gente não para de caminhar? Se a gente for olhar para a história da nossa vida, nós vamos ver que existiram vários momentos em que a gente ia abandonar a fé. Existiram vários momentos em que a gente ia desistir até da nossa própria vida. Existiram vários momentos na nossa trajetória em que essa situação adversa talvez teria feito você desistir. Mas por que você não desistiu? É algo incompreendido, é algo que a gente não sabe explicar, é algo que a gente não sabe entender. É um mistério, a Bíblia diz que grande é o mistério da piedade. Ninguém entende a caminhada de fé, ninguém entende como é que a gente consegue caminhar. Mas eu vim aqui dizer, a gente não caminha não é porque a gente é crente há tantos anos, a gente não caminha não é porque a gente ora, a gente caminha é porque existe a mão do Senhor nos empurrando e nos fazendo andar. E eu profetizo, mesmo diante de
tudo aquilo que você está vendo na sua vida de realidade. Deus vai fazer a sua vida andar. Vou repetir. Deus vai fazer a sua vida andar. A terceira verdade do texto é que quando Ezequiel anda, ele olha a situação de uma forma muito analítica dos vales de ossos secos. Agora, o verso de número 3, diga assim: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu quero que você preste atenção em todos os detalhes desse texto. Porque ele está fazendo uma pergunta no coletivo e não no pessoal. Ezequiel está também adicionado no meio dessa visão, porque ele é um exilado. Ele também está na prova. Diga comigo, eu também estou na prova. Não, desse jeito está na prova mesmo. Diga comigo, eu também estou na prova. Agora entenda isso. Deus faz uma pergunta não somente pessoal, mas coletiva. Não somente coletiva, mas pessoal. Por quê? Porque ele viu os ossos. E existe uma grande diferença entre você dar opinião naquilo que você vê, e dar opinião naquilo que você vive. São visões totalmente diferentes. Opinar naquilo que você vê, você vai usar a sua dedução e a sua intuição, que é baseado no seu estágio e no seu estado de reorganização mental, ou por que não dizer de aprendizado de vida. Então é por isso que eu digo que é fácil falar da vida dos outros. É muito fácil opinar sobre a vida do alheio. Mas quando o assunto é pessoal, a gente se cala. Por quê? Porque tem coisa que a gente pergunta para Deus. Eu estou todo arrepiado aqui. Tem coisa que a gente pergunta para Deus, e Ele nos responde com outra pergunta. Ei, todo ser humano, guarde o que eu estou te falando aqui. Todo ser humano, ele tem 3 estágios na vida: passado, presente e futuro. Mas aproximadamente quando ele atinge a idade de maturidade, que chega aos 30 anos, e ela floresce, extraordinária. Preste atenção aqui. Quando a gente atinge o ápice da maturidade, é automático. Vem uma situação chamada crise de consciência. Qual o nome? O que é isso? É que a gente vai trazer para nós uma situação desses tempos que a gente fala de atemporal. O que é isso? É quando você traz o seu passado para o seu presente e o seu futuro para o seu presente, e os 3 se chocam.
Por quê? Porque é normal alguém que sofreu evidencialmente no seu passado não ter esperança de um futuro e questionar o seu presente. Conversa com alguém que se arrepende dos erros do passado. O maior arrependimento dele é que o passado alcança a gente no presente. E a gente vive um presente tão tenebroso que a gente não acredita que o nosso futuro vai ser diferente. Quem está entendendo isso aqui? Então essa pergunta que Deus faz para Ezequiel é muito mais profunda do que você imagina. Por quê? Porque Deus está perguntando para Ezequiel, diante de tudo que você já sofreu, você acredita hoje que você terá um amanhã? Diante de tudo que você já passou, você acredita hoje que você terá um amanhã? Agora a gente está falando de um homem que teve os seus 2 filhos e a sua esposa assassinada no exílio, quando Nabucodonosor foi buscar os cativos e levar à Babilônia. Então nós estamos falando de alguém que tem marcas, que tem dores. E o que eu quero dizer para você é que não critique a vida de quem hoje e agora não acredita mais. Você não sabe o que essa pessoa passou. Só entende a dor quem sabe o quanto dói. É muito fácil a gente olhar da nossa cadeira da percepção a vida de alguém, e isso é um mal do ser humano. A gente é propenso a fazer fofoca da vida dos outros. A gente não quer, mas o nosso senso de opinião, que a gente acha que temos base na vida para dar opinião de fulano, de Beltrano, a gente começa a diagnosticar o problema dos outros. Fulano está assim por causa disso? Eu estou falando alguma mentira aqui? Beltrano está assim por causa disso? Ah, mas deve ser por causa disso. Também é assim, então por isso que veio isso. Mas e quando vem na nossa vida? E quando Deus faz a gente entender que a gente também tem telhado de vidro? Quando Deus faz a gente entender que a gente tem espelho para enxergar o nosso interior. E quando isso acontece, o que a gente faz? A gente fica em silêncio. Na verdade, o ser humano, ele gasta tempo dando opinião na vida dos outros, para que ele não perceba a sua vida. Só que Ezequiel diz uma resposta extraordinária para Deus. E eu começo a encerrar. Deus pergunta para ele: poderão viver esses ossos? E ele diz o quê? Senhor Jeová, tu o sabes. Isso aqui é um soco no estômago. Por quê? Porque a gente pergunta para Deus: até quando? A gente pergunta para Deus: por que o Senhor permitiu isso acontecer? A gente pergunta qual o motivo disso, e Deus fica em quê? Mas quando Deus nos coloca e faz a gente viajar nesse espaço atemporal,
em que o passado, o presente e o futuro se encontram, a gente entende que o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro somente cabe a Deus saber. Ei, acorda uma coisa aqui para você. Você precisa entender que os seus questionamentos do passado não vão te fazer voltar lá atrás para fazer diferente. Eu estou todo arrepiado aqui. E enquanto você ficar remoendo esse passado, morando no passado, você não vive o seu presente e você não tem uma expectativa de futuro, porque você está preso no passado. Mas quando a gente se desprende do tempo, e agarra na mão do dono do tempo, eu vou dizer, não é só para você dar glória a Deus não, porque eu gostei dessa frase. Quando a gente se desprende do tempo, do Cronos, e se agarra na mão do dono do tempo, o Kairos, a gente vê grandes coisas acontecendo. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora e feche os teus olhos. Isso é muito sério, isso é terapêutico. Eu vim aqui dizer que tem um anjo, melhor dizendo, um espírito da parte de Deus, que vai sentar aí do seu lado, e ele vai botar a mão dentro do seu coração, e ele vai te dar força para você deixar o seu passado ir. Você precisa abandonar o seu passado. O seu passado está fazendo mal para o seu presente e está impedindo você de projetar um grande futuro. Encerra agora. Olha o verso de número 4. O verso de número 4, ele é muito detalhista e eu quero que você observe isso. Ele diz assim, ó: então, vírgula, me diz. Quem entende um pouco de português sabe que o então, quando ele é introduzido em texto, ele se transforma em um advérbio de tempo. O que é advérbio de tempo? Advérbio de tempo é quando ele é introduzido na gramática para que o leitor esqueça tudo aquilo que ele já leu e a partir de agora foque apenas naquilo que ele vai ler. Então esse advérbio de tempo é Deus entendendo que Ezequiel entendeu, que o curso da nossa vida não está sobre o nosso domínio. E quando a gente entende que o curso da nossa vida não está no nosso domínio, a gente coloca na mão de Deus. Ele está dizendo, tu sabes, a minha vida é tua. Foi o Senhor que me criou. Foi o Senhor que me escolheu desde o ventre da minha mãe. Foi o Senhor que sabe. Então eu deixo tudo na sua mão. Quando Ezequiel deixa tudo na mão, aí Deus fala assim, então, olha aqui para mim. É tempo de esquecer o que precisa ser esquecido. É tempo de deixar de lado o que precisa ser deixado de lado.
Deus quer te ajudar a colocar um então na sua história. Deus quer te ajudar a colocar um então na sua trajetória. Para quê? Ele diz assim, ó, me disse, profetiza. Todos os conhecedores da Bíblia sabem que profecia não é algo que vai acontecer agora. Não é isso, pastor? É algo que vai acontecer Não, desse jeito não vai acontecer tempo nenhum. É algo que vai acontecer no futuro. Vocês estão aí? Aguenta me ouvir mais 5 minutinhos? Então tá bom. Profetizar é falar na esperança que Deus nos deu para algo que vai acontecer no futuro. Olha que coisa linda. Quando a gente deixa o nosso passado e vive o nosso presente, a gente sempre vai ouvir Deus dizendo para nós: você tem futuro. Não, eu vou repetir. Você tem futuro. Ei, não olha para as suas circunstâncias. Eu sei que você, talvez, eu estou falando aqui de uma forma muito educada, sem querer ofender ninguém, não é? Cada um tem uma trajetória, e eu sei que às vezes nós fazemos escolhas de momento, porque a gente acha, não é, que o momento que a gente está vivendo é o mais importante, e aí a gente acaba sabotando o nosso futuro. Mas preste atenção uma coisa que você fez, você precisa entender isso: as escolhas que você fez não podem te impedir de escolher novas oportunidades no futuro. Você precisa entender, e eu sei que talvez você era muito jovem, e hoje, pelo fato de você não ter estudado no passado, você é muito cobrado pela sua consciência. Você não recebe oportunidades na sociedade por conta disso. Eu sei que talvez, pelo fato de você ter escolhido o matrimônio antes da sua profissionalização, você talvez hoje se arrepende. Você talvez diz para si mesmo: eu podia ter esperado para fazer isso, eu podia ter esperado para fazer isso, eu podia ter escolhido diferente. Só que você precisa entender que o que baseia a nossa vida não é o nosso passado. O que baseia a nossa vida é o nosso presente em Deus. Deus é capaz de fazer você ter um futuro totalmente diferente do seu passado, porque a grande verdade é que o ser humano não consegue nada. Coitado de nós por achar que é a nossa inteligência, coitado de nós que achar que é por causa da nossa capacidade, coitado de nós que achar que nós estamos vivos porque a gente se alimenta bem, a gente dorme bem, a gente não come besteira. É Deus quem dá a vida e é Deus quem tira. É Deus quem dá oportunidade, é Deus quem tira. Você precisa entender que a sua vida está na palma da mão de Deus, e Ele está dizendo para você: não importa o seu passado. Delefargue de ébria. O que importa é o que está saindo da minha boca. Você tem futuro. Vou repetir para ver se você melhora esse glória a Deus. Você tem futuro. Você tem futuro. Se coloca de pé, por gentileza.